Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos estudar a lição? Lição número 10, o verdadeiro Josué. Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. A lição dessa semana é uma lição, como eu disse ontem, bastante teológica, vai exigir um pouquinho mais de nós, de mais estudo, de mais reflexão, de mais oração para compreendermos esse tema que é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa espiritualidade, o crescimento da nossa fé. Hoje é segunda-feira, 1º de dezembro, tipo e antítipo. Você conseguiu compreender na lição de ontem essas duas definições bíblicas? Talvez você esteja se perguntando o que é tipo ou o que é antítipo. Como entender isso? Então eu procurei aprender também um pouquinho mais a respeito disso e trazer uma forma onde eu vou apresentar para os irmãos. A lição hoje vai ficar um pouquinho mais longa, mas eu peço a compreensão, a paciência. Isso é fundamental para nós entendermos a lição dessa semana. A definição do que é tipo e o que é antítipo. Isso não está aí na sua lição, tá? Essa definição eu pesquisei, encontrei as informações e vou aqui deixar um pouquinho mais claro para o irmão, já que nós vamos dar sequência à lição de hoje. Permita-me apresentar a você aí, primeiro, o que é tipo na Bíblia. A definição é: um tipo é uma pessoa, objeto, evento ou instituição do Antigo Testamento que aponta profeticamente para uma realidade maior revelada no Novo Testamento. É como uma sombra, modelo ou figura prévia daquilo que Deus ainda irá revelar plenamente. Vamos ver aqui algumas características de um tipo. Primeiro, é real. Não é símbolo inventado, mas algo que realmente aconteceu. Segundo, é imperfeito. Aponta para algo maior. E terceiro, encontra o seu cumprimento no Novo Testamento. Ok? Isso aí é o tipo. Agora nós vamos ver o que é o antítipo na Bíblia. Definição: o antítipo é a realidade final, o cumprimento completo daquilo que o tipo representava. É a verdadeira substância, aquilo para o qual o tipo estava apontando. No Novo Testamento, a palavra antítipo aparece duas vezes, em 1 Pedro 3,21 e em Hebreus capítulo 9, verso 24. Apesar de raramente usada, a ideia aparece em muitas passagens. Vamos ver agora alguns exemplos bíblicos para ficar mais claro aí para você essa ideia, esse conceito de tipo e antítipo. O primeiro exemplo que eu trago aqui para você é o exemplo de Adão e Cristo. Quem que é o tipo aí na história? Quem que é o antítipo? Vamos lá, vou lhe dar a orientação, a dica aí. Tipo, Adão. Adão é o tipo, o primeiro homem, cabeça da raça humana. E quem que é o antítipo? Cristo, o último Adão, cabeça da nova criação. Você pode confirmar isso em Romanos capítulo 5, verso 14. Lá diz assim: Adão é chamado de figura, ou tipos, na palavra grega, daquele que havia de vir. Então Adão é chamado de figura daquele que havia de vir, o Cristo, que é o antítipo. Cristo é o antítipo e Adão é o tipo. Segundo exemplo aí, o cordeiro pascal, o cordeirinho ali que era sacrificado pelos sacerdotes
pela manhã e pela tarde, todos os dias lá no tabernáculo, também no templo, né, no santuário. Ele era o quê? Vamos ver se você já pegou. O que era o Cordeiro Pascal? O Cordeiro Pascal era o tipo, né? Ele era sacrificado ali no templo. E quem que é o antítipo? É Cristo, chamado de o Cordeiro de Deus. Lembra de João Batista? Quando ele estava ali no Rio Jordão, batizando as pessoas e pregando, e de repente ele olhou e viu de longe Jesus vinha vindo para ser batizado. E João Batista viu ele e fez aquela frase, soltou, né? Deixou aquela fala clássica: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro Pascal é o tipo e Cristo é o antítipo. Vou dar mais um exemplo para nós já irmos para a lição propriamente. Vamos lá. O tabernáculo terreno e o tabernáculo no céu. São dois modelos aí. O tabernáculo terreno, construído por Moisés, né, ali no deserto, e depois construído por Salomão, o templo, né, é o tipo. E o antítipo, o verdadeiro santuário que está nos céus, né, que está lá nos céus. Hebreus 9:24. Cristo entrou no próprio céu, ou seja, o antítipo do tabernáculo. E poderia citar mais aí o dilúvio, o batismo, o maná e Cristo, pão da vida, a serpente de bronze e Cristo na cruz, Jonas e a ressurreição de Jesus, e por aí vai, né? Um resumo rápido aqui. Então, a palavra tipo e antítipo, o significado bíblico e a sua funciona como, e vou dar o exemplo, né? Tipo, sombra, figura, modelo antecipado. Antítipo é o cumprimento real e maior. O tipo funciona como prefiguração. O antítipo, realidade final. Os exemplos dados do tipo Adão, Cordeiro Pascual, tabernáculo terrestre, né? E o antítipo, Cristo, como o último Adão, né? O verdadeiro, né? Tabernáculo no céu, e por aí vai. Agora vamos aqui para a lição. Então vamos lá. Acredito que depois dessa explicação ajudou você aí a ter mais claramente esses dois conceitos, tipo e antítipo. Os intérpretes da Bíblia não podem decidir arbitrariamente sobre o que constitui um tipo bíblico ou como esse tipo em particular é cumprido no Novo Testamento e além. Entendeu? Eu e você não podemos ler a Bíblia e querer aplicar esses conceitos aonde a gente vem achar a cortina representa isso, os varais que sustentavam a cortina representam aquilo, e isso é o tipo, e aí dá um exemplo de antítipo. A gente não pode fazer esse tipo de analogia, né? Nós temos que seguir a orientação bíblica, e a Bíblia deixa muito claro, né? É muito claro, você percebe muito claramente o que são tipos e o que são antítipos, ok? Olha que fala aqui na lição, aqui no segundo parágrafo. A própria Bíblia oferece diretrizes e princípios quanto à aplicação da tipologia bíblica. Então, não devemos ficar inventando, criando, né? Porque a Bíblia vai nos dar exemplo. Da mesma forma, o Novo Testamento desdobra o cumprimento antítipico de um tipo em fases distintas. Primeiro, na vida de Cristo, o cumprimento cristológico. Segundo, na experiência da igreja, o cumprimento eclesiológico. E terceiro, no fim dos tempos, o cumprimento escatológico.
Encontramos tipos e antítipos por toda a Bíblia, e eles são úteis para mostrar aos leitores como entender a Bíblia e quais verdades a palavra de Deus está ensinando sobre Jesus, a salvação e a esperança final que temos. Pergunta número 3. Veja os seguintes tipos do Antigo Testamento: Israel, o Êxodo e o Santuário. Como cada um é cumprido nas 3 fases antíticas, a cristológica, a escatológica e a eclesiológica. Eu mudei a ordem aí, mas você está com a sua lição aí, você vai ver que é a cristológica, a eclesiológica e a escatológica, né? Como cada um, Israel, Êxodo e Santuário, é cumprido nessas 3 fases. Nós vamos ver aí primeiro Israel, depois o Êxodo e o Santuário. Aí tem em cada uma delas ali, Israel, por exemplo, A, fase cristológica, B, fase eclesiológica, C, fase escatológica, e o mesmo segue no Êxodo e no Santuário. E em cada uma delas tem a passagenzinha bíblica lá. No final aqui da lição eu vou apresentar as respostas sugestivas, mas não deixe, meu irmão, minha irmã, de fazer as leituras bíblicas. Eu sei que vai exigir um pouquinho mais de tempo, mas isto aqui é importante para o seu crescimento, para o seu conhecimento, para o fortalecimento da sua fé. Ok? Então, vale a pena. É um investimento que você vai estar fazendo. Não é perca de tempo, é um investimento. Bom, vou ler o parágrafo final e já volto para responder a pergunta número 3, ok? Visto que a Escritura possui um único e divino autor, as diversas partes dela se harmonizam umas com as outras. Todas as doutrinas da Bíblia são coerentes entre si. Interpretações de passagens isoladas devem estar em harmonia com a totalidade do que a Escritura ensina sobre o assunto. Por último, vai ter lá uma perguntinha que é particular, né, pessoal. O que você faz quando acha difícil entender certas passagens? Eu respondi assim: procuro aprofundar os estudos com oração, informação e reflexão. Ok? Essa foi a minha resposta para essa última perguntinha. Vamos voltar para a pergunta número 3, que é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho aí. Então vamos lá. Como cada um, né? Vou ler toda ela. Veja os seguintes tipos do Antigo Testamento: Israel, Êxodo e o Santuário. Como cada um é cumprido nas 3 fases antíticas, a cristológica, a eclesiológica e a escatológica. Vamos lá. Israel, a fase cristológica. Cristo, o verdadeiro Israel. Cristo é o verdadeiro Israel. Israel na fase eclesiológica. A igreja é o Israel de Deus. E a fase escatológica de Israel é representada no fim pelos 144 mil. Tá bom? Não vamos aprofundar explicações sobre os 144 mil. Só entenda isso, que em termos proféticos, a fase escatológica é representada no fim, o Israel, né, é representado no fim pelos 144 mil. Vamos para a segunda parte da resposta aí, o Êxodo. Fase cristológica, Jesus é o libertador. Fase eclesiológica, a igreja saindo do mundo. Fase escatológica, o êxodo final. Eu acho que eu não li aí para vocês, não mencionei as passagens, né? Vou então retroceder um pouquinho.
Aqui, ó, no Israel, fase cristológica, Mateus 2,15. Fase eclesiológica, Gálatas 6,16. São as leituras que você tem que fazer para encontrar a resposta. Eu dei aí a resposta sugestiva. Fase escatológica, no Israel, Apocalipse 7, do 4 ao 8 e verso 14. Do Êxodo, né, parte 2 aí da resposta. Fase cristológica, Mateus 2, 19 ao 21. Fase eclesiológica, 2 Coríntios 6, 17. E fase escatológica, Apocalipse 18, verso 4. Vamos para a última parte aqui. O santuário, né? Fase cristológica, João capítulo 1, verso 14, capítulo 2, verso 21 e Mateus 26, verso 61. Então, o santuário, fase cristológica, Cristo como o templo, como o santuário, né? Fase eclesiológica, 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 2 Coríntios 6, 16. Então, fase eclesiológica, a igreja como casa de Deus ou como morada de Deus. E por último, fase escatológica, né, o santuário, estamos falando do santuário aí. A fase escatológica, Apocalipse 3, 12, Apocalipse 11, 19, Apocalipse 21, 3 e 22. Fase escatológica do santuário, o santuário celestial. Tipo e antítipo, né? O santuário celestial é o cumprimento, é o modelo real, principal, né, do santuário terrestre. Enfim, amanhã seguiremos aí o nosso estudo, veremos Josué, o tipo, quem será o antítipo de Josué? Já tem uma ideia? Amanhã nós vamos estar aprofundando aí e descobrindo a resposta para essa pergunta. Até lá, um forte abraço, paz e graça.